TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, diversas personalidades, por proposição dos vereadores Carlão do PT, Gilberto Vermelho, Paulo Haddad e Vinícius Gratti. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o primeiro vice-presidente desta casa, vereador Gilberto Vermelho. Convidamos também o vereador Paulo Haddad. Vereador Vinícius Gratti. Nós convidamos ainda o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, senhor Ivan Toro. E também, representando o superintendente do Hospital das Clínicas da Unicamp, senhor João Batista de Miranda, convidamos o diretor das enfermarias, senhor Luiz Cláudio Martins. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Solicitamos que, assim que nomeados, por favor, dirijam-se à frente deste plenário. Primeiramente, nós convidamos o senhor Evandro Gomes de Matos Júnior. Chamamos agora o senhor Ronan José Vieira. Senhor Silvio Luiz Carrara. Senhor Ianco Gonçalves Melo. E agora chamamos, representando a nossa homenageada Silvia Maria Santiago, senhora Cíntia Vilas Boas. Com a palavra, o vereador Gilberto Vermelho, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos homenageados, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Cumprimentar nosso vereador, companheiro Paulo Haddad, vereador Vinícius Gratti, nosso componente da mesa. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, às diversas personalidades nesta noite. Nós convidamos os presentes para a execução e projeção do hino nacional brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Nós convidamos também para que compõem a mesa desta Câmara, representando o Conselho Federal, o senhor Jorge Carlos Machado Cury. E também representando a Federação Metropolitana Campineira pela Cultura, a FEMEC, o senhor João Luiz Minicelli. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos nossos agraciados desta noite, o vereador desta Câmara Municipal, Carmo Luiz, e o senhor Romeu Santini, ex-presidente desta casa e presidente honorário da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o vereador Paulo Haddad. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Gilberto Vermelho, que preside essa sessão solene, de entrega de diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, vereador Vinícius Gratti, companheiro aqui do Legislativo, um vereador atuante, um grande amigo, um grande parceiro. Doutor Ivan Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, seja muito bem-vindo. Luiz Cláudio Martinez, diretor das enfermarias do HC da Unicamp, representando nesse momento o Dr. João Batista de Miranda, que é o superintendente do Hospital das Clínicas da Unicamp. Jorge Carlos Machado Cury, conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina. João Luiz Minicelli, da Federação Metropolitana Campineira pela Cultura, da FEMEC. Os nossos queridos homenageados, o Evandro Gomes de Matos, homenageado do Vinícius Gratti, o Dr. Ronan Vieira, homenageado desse vereador aqui que vos fala, o Ianco Gonçalves Melo, também meu homenageado, a Silvia Maria Santiago, homenageada do vereador Carlão do PT, que infelizmente não pôde estar presente pelo falecimento da sua sogra, dona Lourdes Conceição da Costa. Fica aqui consignado os nossos sentimentos para a família enlutada. Que Deus traga muito conforto a essa família. Ao amigo também, doutor Silvio Luiz Carrara, amigo de longa data, é um prazer, um privilégio tê-lo aqui, homenageado do vereador Gilberto Vermelho, senhores presentes, parentes, amigos, companheiros, colegas médicos, sejam todos muito bem-vindos, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, também muito boa noite. Hoje é um motivo, um dia de muita alegria, e gostaria de falar para os homenageados que a festa é toda de vocês, o dia é todo seus, ou a noite, na verdade, é uma noite muito especial, porque tenho certeza que essa Casa de Leis, ela procura ser muito criteriosa, quando ela propõe alguma honraria, e se os senhores aqui estão, é porque merecem, fizeram algo, ou muitas coisas, para que nesse momento pudessem ser reconhecidos como pessoas, como expoentes da medicina dentro da cidade de Campinas. Eu posso comungar com vocês, porque eu também tenho formação dentro da área médica, eu sou dentista de formação, fiz medicina, e sei das grandes dificuldades que é para que as pessoas consigam, primeiro, galgar
essa possibilidade, ou chegar nesse status, né, de se formar. Então, tem todo aí uma trajetória. Primeiro, o grande desafio do vestibular, né, que para muitos aqui, tenho certeza que não foi fácil, né, passar no vestibular de medicina hoje, com certeza, um dos vestibulares mais concorridos, mas talvez na época fosse o mais concorrido, né? Quantas e quantas noites vocês tiveram que abrir mão do convívio familiar para se dedicar a horas e horas de estudo, dias e dias, muitas noites sem dormir, e a dificuldade, aquela ansiedade e angústia do vestibular que estava chegando. Como se não bastasse isso, primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade, os 2 primeiros anos básico, terceiro e quarto ano já com matérias mais específicas, não também, né, muito difícil, não tão mais fácil, mas também muito complicado e que requeria, ou sempre requer uma dedicação muito grande. E, para falar do internato, 5º e 6º ano, que aí não tem mais vida própria, né? Noites e noites sem dormir, aquelas especialidades que são as mais complicadas, as mais difíceis e que são as mais exigentes. E depois da formatura, coroação de toda uma trajetória, mas não acaba por aí. Ainda tem o segundo vestibular, que é a residência, né? O vestibular para a residência, muito difícil também de se conseguir adentrar a uma residência médica, né? E fazê-la com maestria, com dedicação, também horas e horas, dias e dias, se privando do convívio familiar, dos pais, muitas vezes das namoradas, noivas, e assim por diante. Mas, graças a Deus, vocês superaram isso. E a trajetória profissional, depois, né, de todo esse caminho percorrido, ela também não é lá muito fácil. Nós temos grandes desafios dentro da medicina, muitas vezes desafios que vocês, os senhores, tiveram que transpô-los com muita dedicação e criatividade. Só quem milita nessa área sabe das dificuldades de ter um pronto-socorro repleto de pacientes, cada um com a sua demanda específica, você tendo que atendê-los da melhor forma possível, procurando honrar o seu juramento de médico, e muitas vezes sem a mínima estrutura necessária para que pudessem fazê-lo. Mas tenho certeza que o fizeram com muita transpiração, com muita dedicação e com muita superação. Então, gostaria de parabenizá-los, parabenizar todos os médicos, companheiros, amigos, pelo dia de ontem, dia do médico, e pedir que os senhores permaneçam nessa luta, os educadores que aqui estão, que permaneçam ensinando os seus alunos, os mais jovens que estão chegando, né? Eu tenho aqui o Ronan, tem também o Elcinho, que são médicos, netos do Dr. Ronan, que vocês perseverem, persistam na profissão, formem bons profissionais, sejam exemplos de virtude, sejam exemplos de bom médico, que coloca acima de tudo a sua profissão, né? A ascensão financeira, o reconhecimento, ele vem com o tempo, mas primeiro coloque a profissão acima de tudo, que eu tenho certeza que vocês vão ser tão bem-sucedidos como esses que estão sendo homenageados aqui. Então, gostaria de deixar aí, então, a homenagem ao Dia do Médico, a homenagem aos colegas médicos, às esposas, aos filhos, enfim, os companheiros que sabem da dificuldade, né, hoje de ser um médico dentro, né, do nosso país, com muitas dificuldades, mas tenho certeza que é uma profissão muito digna, uma profissão que traz muita alegria para todos os senhores. Eu tenho aqui a incumbência de estar representando o nobre vereador Carlão, e a homenageada do Carlão, ela é a Silvia Maria Santiago. Então, o projeto de decreto legislativo 94 de 2017, que concede o mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, a doutora Silvia Maria Santiago. A doutora Silvia, ela desempenha a sua função na medicina com muita capacidade e dedicação,
com seu doutorado em saúde coletiva, com tese intitulada Incorporação Tecnológica na Rede Básica de Serviços de Saúde e avaliação do Programa de Controle de Câncer Cérvico-Uterino do município de Paulínia, defendida em 1997. Já temos aqui o currículo da Silvia, um currículo muito extenso, então, meritório esse título para ela. Então, ela foi aprovada no concurso público para residência médica em Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas e fez, né, a sua residência de 83 a 85. Doutorado em Saúde Coletiva com tese intitulada Incorporação Tecnológica na Rede Básica de Serviços de Saúde, avaliação do Programa de Controle de Câncer Cérvico-Uterino do município de Paulínia, defendida em 1997. Pós-graduada na Western Michigan University, no Evolution Center, com os professores James, Daniel, e o professor Sanders é emérito da Universidade por estudos na área de educação e do Centro de Avaliação. Ela é sanitarista, né, título conferido a partir da residência médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, doutor em saúde coletiva, título conferido pela Faculdade também de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Saúde Coletiva. E aí tem lá todo um resumo da sua tese de doutorado. Enfim, é um título, né, muito meritório, então fica aqui meus parabéns, e não só a homenageada, mas o Carlão do PT, que concedeu esse título à doutora Silvia. O outro homenageado da noite, homenageado meu, é o doutor Ianco. Vamos ver se está aqui mesmo. É isso mesmo, está aqui. O doutor Ianco, né, é o projeto de decreto legislativo 154/2017, concede diploma de mérito médico, doutor Roberto Maia Rocha Brito, a Ianco Gonçalves Melo. O Ianco também tem um currículo, né, que a gente tem o grato prazer de poder discorrer sobre ele. Médico cardiologista na cidade de Campinas, trabalha atualmente como cardiologista-chefe na clínica Procárdio, né, iniciou a sua atividade em 2011, formando-se na Universidade de Taubaté, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pós-graduado pelo Centro Cardiológico de Campinas, exerceu o cargo de coordenador do setor de emergência do Hospital Municipal Nossa Senhora de Montserrat, na cidade de Salto, São Paulo, entre 2003 e 2004, coordenador do pronto-socorro do Hospital Maternidade Madre Teodora, na cidade de Campinas, de 2003 a 2005, cargo de médico do Corpo Clínico da Beneficência Portuguesa de Campinas, médico também do Hospital Samaritano de São Paulo, diretor técnico do Hospital Samaritano de Paulínia. Aí a gente, né, pode dividir também isso aí. Primeiro-tenente do Exército, eu tive a oportunidade de servir também como dentista, saindo oficial R2. Experiências profissionais, controle de pressão arterial em pacientes sob tratamento antihipertensivos, estudo GIPSI 2008, da rosuvastatina, curso de Medicina de Esporte e Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, estudo Plenitude, estudo do alisquireno em diabetes tipo 2, usando desfechos cardiorrenais. Tem aqui, agora ele andou passeando bastante. Ó. Outras atividades, Congresso do American College, Congresso Europeu em Barcelona, setembro de 2009, Congresso American Heart, novembro de 2009, Congresso Europeu de Cardiologia em Paris, Congresso Europeu de Cardiologia em Munique, Congresso Europeu de Cardiologia na Holanda, Congresso Mundial de Cardiologia em Pequim, Congresso Valentin Fuster, Congresso Americano de Arritmias em São Francisco, Europrevent, Congresso de Medicina do Esporte em Genebra, Suíça. Então, vejo que o currículo, né, desse jovem médico é um currículo extenso. Parabéns por tudo isso e que você, né, continue aí nos orgulhando muito.
E mais do que isso, eu tive a honra e o privilégio de jogar bola com ele e com o pai dele. Confesso que jogar bola com o pai dele era mais fácil, viu, Gilberto Vermelho? O pai dele, o Silas, também é um amigo muito querido. E ele, molecão, meninão na época, eu ainda conseguia me arriscar um pouco, mas foi um privilégio poder desfrutar da sua companhia, do seu pai nos gramados. Então, fica aqui, né, consignado o porquê desse mérito para você, viu? Parabéns, parabéns à família, tá com as 2 filhas e esposa, que você... O irmão ali? Irmão. Então, parabéns mesmo, viu? Você é merecedor. E agora, o meu amigo, pessoa a quem eu aprendi a admirar, talvez aí um expoente na medicina de Campinas, já formou muitos e muitos bons profissionais, sempre muito humilde, uma pessoa que tem aí toda uma história pautada na medicina e com muita determinação, dedicação e tudo aquilo mais que eu passei para os senhores de ter sido uma pessoa versátil e conseguir, nas adversidades, crescer. Doutor Ronan José Vieira. Ele, graduado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, de 56 a 61. Durante os anos de 60 e 61, trabalhou como plantonista concursado do SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, em Franca. De 1962, trabalhou em um hospital no Rio Grande do Sul, na área de cirurgia geral. De 63 a dezembro de 70, trabalhou como clínico e cirurgião geral do Hospital de Esperança, Três Rios, no Rio Grande do Sul. Em 1971, aí é a alegria nossa, ele mudou-se para Campinas, onde atuou na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp como professor em tempo integral, até se aposentar em julho de 2007. Fez mestrado e doutorado na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atuou principalmente nas áreas de clínica, pronto-socorro, emergência médica e toxicologia. Durante a atividade na Faculdade de Ciências Médicas, envolveu-se permanentemente com ensino e formação. Pós-graduação, mestrado na Universidade Estadual de Campinas, título Inter-relação entre o baço e a hipófise, influência do baço sobre o aumento do peso de ratos jovens. Doutorado na Universidade Estadual de Campinas, título A Enfermaria de Emergência do HC da Unicamp e o Atendimento aos Intoxicados, janeiro de 71 a dezembro de 92. Estágios e plantões, plantonista no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência do SANDU, já citado aqui, plantonista e obstetra do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas de Ribeirão Preto, médico estagiário do Hospital Tuparendi, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, médico estagiário no Hospital Tuparandi também, de 63 a 70, como cirurgião geral do Hospital de Boa Esperança, no Rio Grande do Sul. De 63, também ele intermediou e cuidou de mais de 1.000 pacientes, então vejo que a dedicação do doutor Ronan. Trabalhos completos, resumos de publicações em periódicos internacionais e nacionais, são 128 trabalhos publicados, então vejo a extensão, né, do trabalho do Dr. Ronan, né, dentro da universidade. Então tem aí todo um trabalho acadêmico, né, voltado, né, para a pesquisa, participação em cursos, congressos, jornadas, simpósios, são 155, participação em bancas examinadoras, né, comissão de avaliação, foram 35 bancas avaliadoras, né, tese de mestrado, tese de doutorado, e aí tem toda aí uma homenagem dos seus ex-alunos, paraninfo da primeira turma de formados, do Ginásio Comercial Esperança, paraninfo da turma de Medicina de 76, 77, 78, 79, homenageado pela turma de 81, 83, 85, 87, 88, paraninfo, de novo, em 88,
o Paranin fui homenageado pela 11ª turma de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas, homenageado pela 22ª turma de medicina em 92, homenageado pelo Hospital Estadual de Sumaré em 2002, homenageado pela Faculdade de Ciências Médicas em 2000, 2002, 2003, patrono da turma, né, da 37ª turma de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em 2004, homenageado pela turma de 2005, homenageado pela turma de 2006. Doutor Ronan, se não bastasse tudo isso, o senhor ainda tem o lado humano do senhor, uma pessoa que não mede esforços para ajudar o próximo. Então, eu fico muito feliz, muito honrado, e me envaidece, me engrandece muito, enquanto membro do Legislativo, de poder propor ao doutor Ianco e ao senhor, doutor Ronan, essa honraria. Que vocês continuem com muita saúde, muita paz no coração e muitos anos para se dedicarem ao próximo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Nós convidamos agora para seu discurso o vereador Vinícius Gratti. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente desta sessão solene e primeiro vice-presidente dessa casa, representando nesse ato o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, nosso amigo Gilberto Vermelho. Cumprimentar também aqui o nosso amigo, que já usou da tribuna anteriormente, nosso colega, amigo dessa casa, vereador Paulo Haddad, dentista, médico. Cumprimentar os componentes aqui da mesa dos trabalhos, já citados, mas gostaria de fazer aqui mais uma vez uma menção ao João Luiz Minicelli, da Federação Metropolitana Campineira pela Cultura, né, a FEMEC, também membro, diretor do Reconvivência, o Ivan Toro, que é diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o Luiz Cláudio Martins, diretor das enfermarias do HC da Unicamp, que está aqui representando, né, o João Batista de Miranda, que é o superintendente do Hospital das Clínicas do HC Unicamp, né, e o Jorge Carlos Machado Cury, conselheiro federal, representando aí o Conselho Federal de Medicina. Cumprimentar aqui também muito rapidamente os nossos queridos homenageados da noite, o Evandro Gomes, o Ronan, José, o Ianco Gonçalves, a Silvia Maria e o Silvio Luiz, todos aqui homenageados pelos vereadores presentes e também pelo vereador Carlão do PT, representado aqui pela Cíntia Vilas Boas. Bem, eu queria falar brevemente aqui do nosso homenageado, né, o doutor Evandro Gomes de Matos Júnior, que ora é homenageado com o diploma de mérito médico, doutor Roberto Maia Rocha Brito. Nosso homenageado é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, possui residência médica em Clínica Médica e em Cardiologia pelo HC da Unicamp, é membro efetivo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, bem como da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista desde 2001 e membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista desde 2008. É detentor do título de especialista em cardiologia, conferido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Associação Médica Brasileira. Possui ainda diversos outros cursos de destaque em seu currículo de formação
e em sua vasta experiência profissional, destacamos médico fundador e diretor científico do grupo Dinucci e Gomes de Matos Hemodinâmica, é também médico coordenador do setor de fisiologia e avaliação da circulação pulmonar, do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital e Maternidade Celso Pierro, Hospital da PUC, Campinas. Também médico do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Centro Médico de Campinas, desde 2006. É médico do Pronto-Socorro de Cardiologia do Hospital Casa de Saúde de Campinas, desde 2003. Também participou de inúmeros cursos, congressos complementares em cardiologia e possui também diversos importantes trabalhos publicados, dentre os quais podemos citar aqui o estudo prospectivo do tratamento e da evolução de pacientes com asma brônquica e transtorno do pânico, pela Revista Brasileira de Medicina 2003. Então, dessa forma, gostaríamos aí de manifestar o nosso reconhecimento público, né, por este nosso homenageado da noite, o doutor Evandro Gomes de Mato Júnior, pelo merecido diploma de mérito médico, doutor Roberto Maia Rocha Brito. Doutor Paulo Haddad falou aqui, aliás, doutor Paulo Haddad, o senhor, se me permite fazer um elogio, Vossa Excelência já está muito bem habituado, né? Esse ano, a cidade de Campinas fez justiça ao senhor ao colocá-lo aqui dentro dessa casa como vereador. Vossa Excelência, que já há algum tempo, né, almejava, buscava esse cargo, merecidamente, para o bem da nossa cidade, hoje o senhor está aqui. Parabéns, o seu trabalho como vereador é um trabalho digno, um trabalho de uma pessoa que é correta e que tem o reconhecimento dos demais vereadores da casa, né? E o senhor lembrou muito bem que as nossas homenagens aqui da Câmara, estava até comentando com o presidente, o Vermelho, nós temos critério para aprová-los, né? Os nossos diplomas são projetos de decreto legislativo que são votados e que precisam ou da maioria absoluta da casa ou até, às vezes, quase que a unanimidade, né? Tem projetos aí, por exemplo, de cidadania, né? O título de cidadão campineiro, de mais de 2/3 dos votos dos vereadores. E já teve, né, tentativas aqui de se homenagear e não deu muito certo. A gente não divulga muito, mas a gente passa um crivo aqui, porque, especialmente na área de vocês, né, a área médica, uma área sensível, onde se trata, né, da saúde das pessoas. Estava aqui lendo o currículo do nosso homenageado, né, que escreveu a respeito, por exemplo, da ligação com o transtorno do pânico, né? Eu não sou da área, sou advogado, mas imagino que os senhores e senhoras que são da área médica devam analisar o paciente como um todo, né? Não apenas a parte física, né? A parte material da coisa, né? O ser humano é muito maior que isso, né? Tem as suas emoções, tem a sua inteligência emocional, né? Que interfere diretamente aí na saúde. Então, nesse sentido, é que eu admiro mesmo, né? Doutor Paulo Haddad colocou aqui a dificuldade que desde que se tome a decisão de buscar a área da medicina, né? Vem aí o vestibular, vem a formação, vem a pós-formação, né? Vida de médico, aquela coisa, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não se deixa de ser médico, né? Em nenhum momento do dia a dia, né? Então, é uma profissão que eu admiro, não tenho dom, acho que não daria certo se eu fosse, né? Mas admiro muito e parabenizo cada um de vocês aqui, especialmente o homenageado da noite. E quero fechar aqui a minha fala, cumprimentando a todos os profissionais. Ontem nós tivemos o Dia do Médico, do Profissional
médico, né? Acredito que tenha um paralelo aí com Lucas, né? São Lucas, o evangelista Lucas, né? Escreveu lá sobre a vida de Jesus, através do relato histórico aí da sua própria mãe, né? Imagina que honra ouvir, né, da própria mãe de Jesus o relato de como foi a vida do filho, e escreveu lá o Evangelho, e era médico e pintor, então padroeiro dos médicos e dos pintores, né? Foi o primeiro a pintar, né, o retrato, né, da Virgem Maria, da Nossa Senhora. Então, esse homem, né, uma figura histórica importante, né, São Lucas, né? Acredito que haja aí o paralelo com o Dia do Profissional Médico, né? Então, parabéns a todos vocês. E encerro a minha fala aqui, até para que o meu colega vereador Vermelho não fique enciumado, porque fiz aqui um elogio ao Dr. Paulo Haddad. Já há algum tempo eu gostaria de fazer menção a Vossa Excelência, vereador Vermelho, porque o senhor preza no seu mandato, que é um mandato atuante, uma pessoa que está preocupado com a cidade como um todo, atua junto aos bairros da cidade, mas o senhor é pautado pela coerência. Nunca vi o senhor subir nessa tribuna e dizer algo que fosse incoerente com o seu histórico da carreira, que já se estende aqui por anos, e por isso parabenizo, porque o senhor tem o reconhecimento da população da cidade, que o colocou aqui mais de uma vez, e por isso eu quero dizer que é importante que hoje, num momento em que o país vive um momento de uma guerra ideológica, né, que se dá aí, que muitas vezes há uma certa intolerância, né, de vários lados, Vossa Excelência sempre subindo aqui, colocando as suas posições ideológicas sempre de forma coerente, por isso, com coragem, né, e isso é importante. Então, nesse sentido, eu gostaria de finalizar a minha fala cumprimentando Vossa Excelência, desejando aí um bom evento a todos e a todas. Muito obrigado pela paciência aí de terem me ouvido. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós convidamos agora o vereador Gilberto Vermelho para suas homenagens. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero cumprimentar ao público que nos assiste ao vivo pela TV Câmara neste momento. Quero, de forma muito carinhosa também, cumprimentar meus pares, que, de forma muito gentil, né, sempre procura fazer com que a gente sinta mais vontade de ser político nesse país. E agradeço as falas do meu nobre companheiro, vereador Vinícius Gratti. Quero aqui também cumprimentar o doutor Paulo Haddad, que, na qualidade de médico, está sendo cirúrgico aqui na Câmara Municipal. Tem feito um trabalho exemplar e, com certeza, está honrando e dignificando a todos os doutores e as doutoras, né, da nossa cidade. Cumprimentar o vereador Carlão do PT, que infelizmente não pôde estar aqui por motivo de força maior, mas também um grande vereador atuante aqui na Câmara Municipal. Quero também, no mesmo sentido, cumprimentar o Jorge, presente, o Luiz Cláudio, o doutor Ivan e o doutor João Luiz, todos os componentes aqui da mesa, e agradecer também pela presença nesta noite de homenagem. Hoje, a cidade de Campinas oferece uma justa homenagem a pessoas que aqui vivem, pessoas que aqui trabalham, pessoas que escolheram a nossa cidade para poder compartilhar e repartir o seu profissionalismo, ajudando as pessoas. E quero aqui citar a doutora Silvia,
representada aqui pela Cíntia, Dr. Ronan, que o Paulinho decorreu sobre o currículo, o Dr. Ianco, Dr. Evandro e meu amigo, Dr. Silvio Luiz Carrara. É um pouco cansativo, mas é o retrato daquilo que esses cidadãos, os profissionais, representam para a nossa cidade. Dr. Paulo Vinícius, lendo o currículo dos homenageados, nós não temos dúvidas, né, que é mais que justa a homenagem que hoje a cidade de Campinas presta a esses grandes profissionais. Nós estamos aqui, nós somos os representantes da cidade de Campinas. E nós estamos oferecendo aquilo que é o desejo da população de Campinas, por isso, do nosso critério, realmente, de homenagear as pessoas que são merecedoras das homenagens. Eu tenho a honra de, no mesmo sentido dos nobres vereadores, estar homenageando o Dr. Silvio, que quero estender essa homenagem à sua família presente aqui. Porque a gente fala dos profissionais, mas não podemos esquecer das pessoas que dão a sustentação, né, para que esses grandes profissionais possam realmente trabalhar numa profissão que tem uma dedicação, com certeza, o máximo do ser humano, que é a área da medicina. Então, quero parabenizar também os parentes aqui do Silvio. O Dr. Silvio é nascido na cidade de São Paulo, 31 de julho de 1959, chegando em Campinas com 7 anos de idade. Cidade esta que o pai veio trabalhar na Companhia de Alimentos, né, a nossa campineira. Iniciou seus estudos no Colégio Liceu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora, saindo para a Faculdade de Medicina da PUC, concluindo o curso de Medicina em 1985. Realizou residência médica, Medicina Interna, Cardiologia do Hospital Veracruz, em Campinas, título de especialista em Medicina Intensiva, em 1988. Trabalhou em vários hospitais da nossa cidade, Centro-Cor, Casa de Saúde, Celso Pinheiro, Veracruz, Beneficência Portuguesa, e se tornou um profissional onde ministra palestras de forma muito particular, com a sabedoria que Deus lhe deu. Palestra essa no resgate de emergência médicas, o qual o senhor tem na sua vida, nosso amigo Silvio da Campividas. Com 31 anos de formação acadêmica, há 20 anos fundou uma empresa de ambulância pioneira em Campinas, onde levava os pacientes cardiológicos para se tratar, pois naquela época não tinha recurso a cidade de Campinas. Especialista também em remoção neonatal e de alta complexidade e gravidade na região. Se enveredou pela arte literária, sendo frequentador da Academia Campinense de Letras e do Instituto Rubem Alves. Foi premiado como top 5 pelo concurso de crônicas da Associação Médica Brasileira. Escreveu o livro Croniquei e Agora, no ano 2016, tendo a honra de ser convidado a autografar o seu livro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, sempre representando com honestidade, com honradez, a nossa cidade de Campinas. Desta forma, também, pelo decorrer e o discorrer das palavras dos meus companheiros que homenagearam também os nossos homenageados, eu tenho a convicção e a certeza que hoje nós, vereadores desta casa, do Poder Legislativo da cidade de Campinas, que aqui representando a cidade de Campinas, tomamos uma decisão correta, uma decisão importante de fazer estas justas homenagens a esses grandes profissionais
que dedicam sua vida para salvar vidas aqui na nossa cidade de Campinas. Então, quero parabenizá-los, parabenizar todas as suas famílias que estão, com certeza, também hoje sentindo homenageados e honrados também, e dizer que a cidade de Campinas que agradece aos senhores e à senhora de ter escolhido a nossa cidade para dedicar suas vidas profissionalmente, salvando vidas e ajudando a cidade de Campinas. Muito obrigado a todos. Parabéns. E, neste momento, teremos a entrega do Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, aos nossos homenageados desta noite. Solicitamos aos integrantes da mesa que dirijam-se à frente para a realização das entregas. Os homenageados podem aguardar, por favor. Nossos homenageados recebem o diploma por suas contribuições ao campo da medicina em nosso município. Nossa primeira homenageada, por proposição do vereador Carlão do PT, senhora Silvia Maria Santiago, representada neste ato pela senhora Cíntia Vilas Boas. Nosso próximo homenageado, por proposição do vereador Gilberto Vermelho, senhor Silvio Luiz Carrara. Chamamos agora, de autoria do vereador Paulo Haddad, o homenageado Ronan José Vieira. Ainda de autoria do vereador Paulo Haddad, senhor Ianco Gonçalves Melo. E chamamos agora, por proposição do vereador Vinícius Gratti, senhor Evandro Gomes de Matos Júnior.
Convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus lugares. Convidamos agora nossos homenageados para seus agradecimentos. Primeiramente, convidamos o senhor Ronan José Vieira. Senhores vereadores, autoridades presentes, colegas, ex-alunos que compõem a mesa, senhores e senhoras, não sou muito de falar do passado. Prefiro mais tentar antever e falar sobre o futuro. Mas aqui hoje, eu estou tentado a falar alguma coisa do passado. Resolvi fazer medicina com 11 anos, 12 anos de idade. Já tinha resolvido. Aos 13, fazia injeção na veia nas fazendas ao redor, porque meu pai, que não era médico, era fazendeiro, mas fazia injeções. E naquele tempo, na década de 40 e 50, usava-se muito injeções não só musculares, mas venosas. Fazia vitamina na veia, Begrucil, na veia, receitavam. Na veia tem de ser mais forte, tem de agir mais do que comprimido, era fácil de entender. Gripe, usava gluconato de cálcio, 10%, com vitamina C. O gluconato de cálcio feito mais depressa um pouquinho, esquenta, né? Dá um calor assim no lábio, no rosto, e é bom para gripe, para resfriado, né? Então, saía muito e receitava. Meu pai é que fazia naquela região, mas eu, como ia ser médico, já aprendi, muscular eu fazia desde os 10 anos, aprendi em animais. Mas, então, eu ajudava a fazer. Quando apareceu a penicilina, eu lembro de meu pai estar levantando de 3 em 3 horas para fazer 100 mil unidades de penicilina de 3 em 3 horas para tratar a pneumonia de um vizinho lá. E algumas vezes eu, rapazinho, fui fazer, porque de 3 em 3 horas era difícil para ele fazer. Bem, mas fui para Ribeirão Preto estudar medicina. Entrei logo depois, saí de Alfenas, onde fiz o colégio, e passei logo direto. E em Ribeirão Preto foi muito bom. Faculdade muito boa, professores brilhantes. Eu estudava numa escola que não era bem essas coisas. Não tinha de onde eu estudar livros, eu não tinha cursinho, não tinha nada para enfrentar o vestibular. Era difícil, eu não tinha fontes, mas acabei passando. Em Ribeirão estudei bastante, também tomei bastante chope. Não podia sair desta, senão não era normal em Ribeirão Preto. Mas, no 3º ano de medicina, fazia semiologia na Santa Casa. Cheguei de manhã lá um dia, começava às 8 horas o estágio, mas eu cheguei, eram umas 7h30, num corredor ligado à enfermaria, estava lá um senhor
preto, já de idade, sentado numa cadeira, um cabelo muito eriçado, o bigode branco, grande, e estava muito doente, porque eu fui ver, e tinha uma feição que me impressionou. E eu fui ver do que se tratava. Era um andarilho que tinha chegado naquela madrugada, e estava sentado, estava vindo o barbeiro da Santa Casa para lhe cortar o cabelo e fazer a barba. E estava uma irmã de caridade ao lado. E eu fui, por curiosidade, ver e perguntei a ele se ele queria que cortasse o cabelo dele e a barba. Ele me disse que não, mas que estava muito doente e que não podia, tinha de obedecer. Eu falei, eu vou ver se eu consigo. Conversei com a irmã, mas não tinha jeito. Examinei o cabelo dele com cuidado, não tinha parasitose, não tinha uma lêndia, não tinha... E argumentei com ela que era só ele tomar um banho, sabão, etc., que ele não devia fazer isso com ele. Mas não deu resultado. Falei, então espera, fui falar com a chefe, das irmãs, a superiora. E ela disse, não, aqui são as regras, tem de ser seguida. Eu argumentei, falei, olha, mas mulher pode vir com cabelo, não precisa cortar por higiene, por que que precisa ele? E se vier um desses padres que tem esse cavanhaque, essa barba grande, na Igreja Católica, ele tem de ser cortado para ser internado aqui? Ela falou, isso é outra coisa muito diferente. Era impossível conseguir, tinha de seguir as regras. Então, eu disse, olha, então espera um pouco que eu quero conseguir uma fotografia desse paciente. Eu não tinha máquina fotográfica e também não tinha dinheiro para pagar a fotografia no estúdio. E falei, espera, e era na Santa Casa, e tinha um estúdio fotográfico pequeno, simples, a uns 3 quarteirões de distância. E eu fui lá para tentar conversar o rapaz para ele fazer a fotografia sem dinheiro, porque eu também em casa não tinha dinheiro. Naquele tempo era meio caro sair do estúdio lá, tirar uma fotografia. E ele não queria, porque ele disse, olha, quando vocês precisam de fotografia lá na Faculdade de Medicina, vocês vão lá no centro da cidade, nos japoneses que tinham um estúdio fotográfico grande, e não vem aqui com a gente. Agora, falei, não, mas é uma figura interessante. Eu fiquei impressionado, eu acho que você, como fotógrafo, deve ter uma sensibilidade e se impressionar também. É uma fotografia que pode, para mim, ter um valor. Ele não se convenceu, mas eu acho que para se ver livre de mim, ele foi. Tiramos a fotografia. Por favor, mostra a fotografia. Bem, vocês veem que ele está com estase jugular. Cortaram o cabelo dele. Eu pedi para fazer com 2 cópias, para me dar para ele uma fotografia depois. Mas, no outro dia, ele tinha morrido à noite. Estava com insuficiência cardíaca, vocês veem lá, estase jugular. E ele tinha umas arritmias, umas extracístoles, tinha edemas de membro inferior, estava com o fígado aumentado. Então, eu fui lá no estúdio fotográfico e falei para ele, eu não preciso de 2 cópias, eu queria dar uma cópia para o paciente,
e uma só chega. Então, é esta fotografia. Mas, naquele dia, eu fiz comigo um propósito de respeitar a figura, respeitar a personalidade e a história dos pacientes, principalmente dos indigentes que não têm poder de defesa. Procurei seguir isso na minha vida. Bem, trabalhei no Rio Grande do Sul, numa região alemã, principalmente pequenas colônias, num hospital que abri, que estava fechado há 6 meses, e tive um movimento muito grande. Eu pretendia fazer carreira universitária, mas queria, durante alguns anos, uns 3, 4 anos, ter uma ideia geral da medicina, para depois vir para uma universidade fazer uma carreira universitária. Mas o movimento foi muito grande. A gente, naquele tempo, num hospital, adquiria um prestígio muito grande. Eu vi que é muito difícil a gente deixar um lugar e uma atividade quando as coisas estão dando certo. Acabei ficando 9 anos lá. E adquiri uma experiência em medicina que é impossível ser adquirida hoje, e nos mais variados ramos da medicina, porque também era 600 quilômetros de Porto Alegre, o pessoal não tinha condição de ir, e não tinha gente para resolver. A gente tinha de fazer o que era possível fazer, muitas vezes, nas diferentes áreas da medicina, e adquiri uma experiência muito grande. De 1963 para 64, eu atendi uma epidemia de difteria, que pegou aquela região do Rio Grande que não estava vacinada adequadamente, e uma parte da Argentina, da província de Misiones da Argentina, que meu hospital era 14 quilômetros do Rio Uruguai. Uns 8 meses, até que as vacinações deram resultado, foi preciso eu pedir, era o Laboratório Paulista de Biologia, 10.000 ampolas que eu pedi por telefone, e eles me mandaram, com 2 dias eles mandaram, porque a Secretaria do Estado não tinha, e arranjei um jipe, fomos vacinando a região, inclusive em El Soberbio, do lado da Argentina, naquela região que era desamparada, na província de Misiones da Argentina. Porque muitos pacientes vinham de lá. A traqueostomia por difteria, eu fiz 48 naqueles tempos. Passava as noites quase sem dormir, porque nas crianças menores, mesmo após a traqueostomia, ainda há problema de obstrução da traqueia mais alto, que precisa estar cuidando. Várias crianças, quando a gente rapidamente já chegava lá na traqueia, até arranjei naquelas crianças muito mal, que estava agônica, que já não resistiam mais. Uma situação para os médicos que é impressionante, daquele esforço de fazer a cúpula pleural chega a ficar tão saliente e aparecer aqui na linha média como se fosse 2 bolas de ping-pong. Aqui. A gente tem de afastar aquilo ali com cuidado para poder chegar na traqueia. Chegando na traqueia, cortava, punha uma pinça de Allis, puxava, abria para respirar antes de pôr cânula, etc., porque crianças agônicas atravessou o Rio Uruguai Mas essas crianças, após respirar várias vezes, estavam roxas, pretas, cianóticas, ficavam rosadas. E, invariavelmente, essas muito graves dormiam.
viravam o rosto de lado, dormiam, esboçavam um sorriso. Todas, nunca fotografei esse sorriso, não tenho a fotografia para mostrar, mas carrego comigo o sorriso dessas crianças. Vim para Campinas. Eu tinha interesse em fazer pesquisa científica. Eu queria vir para Campinas, fazer uma ligação na Faculdade de Medicina, porque eu tinha contatos aqui, tinha o professor Walter Adler, tinha o Zeferino Vaz, que era de Ribeirão Preto, então eu tinha alguns contatos, queria fazer pesquisa, queria passar um período nos Estados Unidos e voltar. Mas cheguei na Faculdade de Medicina, estava num período que estava precisando de gente para ensinar medicina, para treinar propedêutica, para ensinar a lidar com os doentes. Mudei, então, e trabalhei aí até o final, lidando com as áreas, e trabalhei em tempo integral. Não quis fazer clínica particular, já tinha trabalhado demais nessa área em poucos anos. Bem, trabalhei nas áreas de emergência e as áreas mais gerais, porque as que eu podia lidar, estava com experiência para trabalhar em várias áreas e procurei trabalhar sempre nas áreas mais gerais. Lidei com áreas de emergência. Na Santa Casa, por exemplo, durante a década de 70, só atendia os que não eram previdenciários. Os previdenciários ficavam no Irmãos Penteados. E havia, por exemplo, eu controlava o pronto-socorro. Às vezes me telefonavam, me chamavam, tem um doente que está mal, foi acidentado de carro, e ele está sem documento, nós não sabemos se ele tem direito a internar no Irmãos Penteado, ou se ele é atendido como indigente. E eu perguntava, ele estava dentro do carro ou estava embaixo? Se estiver dentro do carro, deve ser do Irmãos Penteado. Se estiver embaixo, deve ser o nosso. De modo que nós trabalhamos muito mais com o doente de baixo. Com isso, desenvolveu-se uma experiência boa, grande, de tratar os piores. Isso acabou evoluindo para um serviço de trauma muito bom na Faculdade de Medicina, porque o pessoal foi treinado a lidar com os casos piores. Bem, nós trabalhamos em várias áreas. Sempre interessei pelo geral do país e da cidade e da região. Estive na Câmara dos Vereadores em 83, 84, junto com o Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson, discutindo sobre o pró-assistência, que era para tentar iniciar o SUS com as mesmas ideias de atendimento geral da população, do atendimento hierarquizado. Nós estivemos num debate com o brilhante, ilustre, competente médico Gustavo Murgan, cirurgião pediatra brilhante, pessoa muito respeitada e um brilhante médico em Campinas, mas que nós tínhamos visões diferentes quanto a esse aspecto da medicina. E era para a Câmara aprovar, na época, o pró-assistência, que era um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, a PUC, a Unicamp, para fazer o atendimento da população nos postos de saúde
e depois com encaminhamentos no sistema atual do SUS, que é um bom sistema. Sempre procurei entender e acompanhar o atendimento da população de Campinas e também do Brasil, porque acho que um médico deve se preocupar com essas coisas também. Eu lembro aqui que Campinas teve, desde esses últimos 40 anos, extraordinários secretários da saúde. Na década de 80, o Sebastião de Moraes, o Nelson Rodrigues dos Santos, o Gastão Wagner, a Carmen Lavras, o Rogério Jesus Pedro, o Francisco Saraiva e hoje o Cármeno, de entendimento diferente, de formações diferentes, mas tendo em comum a dedicação, a competência e o interesse em desenvolver o serviço de saúde de Campinas. Tem progredido muito, tem serviços funcionando muito bem. Evidentemente, como é natural, tem muitos problemas, mas, se for visto através da imprensa, por exemplo, o fato negativo, as filas, são notícias, o bom funcionamento é silencioso. Tem serviços funcionando muito bem. Serviço de atendimento, por exemplo, a Hanseníase. Tem postos e regiões funcionando muito bem. Falta dinheiro. A medicina é cara e se tornará cada vez mais cara. E o município não tem dinheiro suficiente. E, principalmente, as verbas federais estão em falta e eu entendo que não virão tão logo, de modo que é um problema geral que o Brasil... Quando fiz o curso de medicina, eu tentava antever o futuro. Evoluiu e melhorou, mas não tanto quanto eu esperava. Não tanto quanto eu esperava. Nós trabalhamos com os alunos que hoje a gente tem orgulho de ver. É uma satisfação observar os ex-alunos ao longo do tempo. Aqui nessa mesa, por exemplo, nós temos vários ex-alunos brilhantes e em todas as áreas. É um tipo de contribuição que deve ser dada por aqueles que têm condição de oferecer. Mas, na Santa Casa, quando trabalhávamos, apareciam situações curiosas. Por exemplo, tinha um paciente que pediram da cirurgia vascular para ser internado na minha enfermaria, que era uma enfermaria geral, porque eles precisavam fazer heparinização, estava com trombose venosa profunda, um segundo surto de trombose venosa, e era um rapaz de 32 anos. Estava internado, nós estávamos fazendo heparinização para vascular, mas fui conversar com ele. Falei, no que você trabalha? Uma hora que estava sozinho, fui lá conversar com ele. Ele falou, eu sou retireiro, eu tiro leite, lá em Amparo. Falei, de quantas vacas você tira leite? De 20, 25, são holandesas, dão muito leite. Eu falei, você tira a mão? Tira a mão. Você tira agachado? É, agachado. A gente põe o balde no chão, agacha e fica tirando. Fica tirando, de manhã e à tarde. 3, 4 horas de manhã, 3 horas à tarde. Eu falei, eu já sei por quê que não está dando certo o tratamento que a vascular está fazendo. Você vai fazer esse tratamento agora, vai usar o anticoagulante pelos 6 meses que na rotina faziam,
mas eu vou te fazer uma receita. Você não vai tirar mais agachado, fica muito tempo, prende a volta do sangue. Fiz ele entender por quê. Ele era inteligente, entendeu bem, falou, acho que é isso mesmo, concordou comigo. Eu falei, é isso. Eu falei, você pode mudar de emprego? Eles, não posso, eu moro lá perto, eu tenho 2 filhos, está difícil a situação, eu estou muito bem lá, a gente gosta de lá. Eu falei, então eu vou arranjar uma solução. Você arranja um banquinho, assenta no banco, mas não arranja um banco de 3 pés, não. Arranja um banco de um pé só no meio. E você amarra ele na cintura aqui, faz 2 buracos, amarra ele na cintura, e você assenta, porque se você arranjar um banco de 3 pés, você fica muito parado ali, descansando, você fica relaxado. Se você arranjar um do pé só, você precisa ficar equilibrando assim, os músculos vão ajudando a levar o sangue, e aí circula e não volta mais. Eu falei, daqui 2 anos você volta aqui para me contar. Pois ele voltou, resolveu o problema, de modo que um banco de um pé só pode ser um tratamento melhor do que os medicamentos, que são medicamentos perigosos. Não tive oportunidade de receitar um banco de um pé só para ninguém mais, mas é um tratamento que deu um tremendo resultado. Bem, eu tenho uma preocupação com as coisas em geral, não só da medicina. Num pronto-socorro, principalmente do tipo dos nossos, é um lugar, um ponto de visão muito rico. Na década de 70, a gente via o resultado da geada no Paraná, nos cafezais do Paraná, da vinda dos pacientes que tinham de mudar para a periferia das grandes cidades, aqui em Campinas, e a gente tem notícia do que está acontecendo em várias áreas. As migrações, a seca no Nordeste e no Norte de Minas, a gente percebe a violência. Tive o costume, permanentemente, de conversar com aqueles que balearam ou foram baleados, depois da visita, sozinho com eles, para entender um pouco do que o baleado e o que atirou pensavam. Na década de 80, havia uma mudança na cabeça dos assassinos. Até do começo da década, comecei a me preocupar com isso. Era o avanço da violência. Procurei entender e vi que a migração rural, entendi que a migração rural para a periferia das grandes cidades criavam situações novas. E um ambiente doentio, na realidade, para as crianças. E mudou a cabeça daquele bandido, do assassino, que antes era mais comum e depois passou a ser mais inteligente, mais líder. Parece que o mais inteligente, ele faz o diagnóstico que ele não tem chance naquele ambiente e começa a apelar para o aqui e agora, para conseguir a qualquer custo. Esse processo ainda está em andamento. Em 88, comecei a ficar preocupado com esse ponto, observando os pacientes, e também outras observações com a evolução da violência no Brasil. O que está acontecendo com a violência, eu esperava. Para deter isto, era possível, criando escolas do tipo do CIEP, do tipo do CELS, naquele tempo, para criar o cidadão, porque a família não dá conta de criar, e na rua, aqueles mais líderes acabam organizando
os grupos dentro do hospital, dentro dos presídios. Muitos deles são selecionados por serem muito inteligentes, por terem um grande potencial, seriam grandes produtores no futuro. Bem, eu estou falando algumas coisas salteado, porque eu nem sei quanto tempo eu teria aqui, mas é uma preocupação. Mas eu sei, a minha preocupação ainda continua, porque eu sei, eu entendo, eu percebo que esse tipo de fenômeno da violência que vai aumentando, está aumentando, não é e não pode ser linear, permanente. É um tipo de fenômeno que tem uma evolução senoidal. Ela vai subindo, chega a um ponto que vai parar. Nós ainda estamos subindo, não chegamos nesse ponto, porque a parada, a começar a descer, não é espontâneo. É um período de turbulências, violência. Não acontece espontaneamente. Instabilidade, ditaduras, força. Para os vereadores que estão aqui, eu achei conveniente dar essa opinião de observador, porque espero que vai haver instabilidade e talvez não demore tanto, não tanto por causa da economia, que faça uma leitura mais positiva para o país, mas por causa da violência. Nós vamos chegar a um ponto que vai ter de ser dado um basta, e com força, porque passou a hora de fazer as coisas certas. Mesmo começando agora, para dar resultado, são 10, 15 anos, e ainda não começou. Bem, como é homenagem a médico, eu gostaria de dar uma opinião sobre o que é um bom médico. Um bom médico, entre outros, precisa dominar a sua técnica, ter conhecimento, ser atualizado e se manter atualizado. Precisa compreender, sentir as pessoas, o sofrimento, as angústias. Precisa entender que a personalidade do médico pode ter um efeito extraordinário sobre um doente fragilizado. Ele deve estar consciente disso. Um bom médico tem de contribuir para a saúde da população, no presente e no futuro. É bom também que procure fazer avançar a medicina, mas um bom médico, o tamanho de um médico, não é maior do que o tamanho do homem que ele realmente é. Muito obrigado. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra nosso homenageado Silvio Luiz Carrara. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas autoridades, doutores, colegas da mesa, senhoras e senhores, eu estou aqui para agradecer ao prêmio. O doutor Ronan já nos deixou muito lisonjeados com a palestra dele e com a homenagem que ele fez aos médicos, né? Aquela foto eu já tinha notado em alguns livros e não sabia de onde ela vinha, né?
Dr. Ronan disse que ele queria ser médico desde os 11 anos de idade. Quando a gente começa a falar, os pais já perguntam para todo mundo: o que você vai ser quando crescer? A primeira coisa que eu falei era médico. E todo mundo falava: se você não estudar, você não vai ser médico, para as crianças, não é verdade? Eu tenho uma história de medicina. Eu vim para Campinas, a cidade me acolheu, estudei medicina aqui, fiz medicina intensiva e cardiologia, e numa época em que a gente levava os pacientes para São Paulo, porque Campinas demorou um pouco para desenvolver cirurgia cardíaca, cateterismo, e todos os pacientes que tinham problemas cardiológicos eram levados a São Paulo, ao INCOR, Beneficência Portuguesa, onde tinha uma medicina mais avançada que aqui. E a gente tem muita história de pacientes de ambulância, e o doutor Evandro, que é intervencionista, sabe disso, né? Eu não quero me alongar muito, porque no tempo escasso. Eu só quero agradecer a todos a homenagem desta Câmara Municipal, e na pessoa do Gilberto Vermelho. Agradeço a todos. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor Ianco Gonçalves Melo. Boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar o vereador Gilberto Vermelho, o vereador Paulo Haddad, Vinícius Gratti, ao Jorge, ao Cláudio, ao Ivan Toro e ao João, todos que estão compondo a mesa. Gostaria de cumprimentar os nobres homenageados na noite de hoje. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela oportunidade daqui estar presente nesta tribuna, que leva o nome de um grande amigo nosso, Bilhel Soares, que eu não poderia deixar de citar, pessoa amada por todos nós, que a gente o conheceu há muito tempo atrás. Gostaria de agradecer a minha família que aqui está presente, com a minha mãe, com a minha esposa amada, com a minha cunhada querida, com o meu irmão querido, com minhas filhas, Gília e Paola, com a minha sobrinha Isadora, com a Marina, com o Teta, com a Soninha, com o Rubão, com todos vocês aqui que são maravilhosos, que estão aqui né, deixando o seu tempo, né, para nos escutar, para escutar essas pessoas maravilhosas que são os vereadores aqui da cidade de Campinas, que falaram tão bem, né, e tão oportunamente. E eu não posso deixar de parabenizar, em especial, o doutor Ronan, pelas palavras que ele nos proferiu aqui. E graças a Deus que aqui a gente tem bastante cardiologista, porque haja coração, né, doutor Ronan? O senhor mexeu com o nosso coração aqui, viu? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa um pouco, talvez, dura pela profissão, né, por ver muita coisa triste, enfim. Mas eu vou te dizer que algumas lágrimas me desceram aos olhos, e eu posso realmente dizer que é uma gratidão muito grande poder te escutar aqui. E eu gostaria de ter muito tempo para ficar muitas e muitas horas para escutá-lo. Parabéns pela sua palestra. Fico muito lisonjeado por isso. Agradecer à cidade de Campinas. Eu sou campineiro, com muito orgulho. Agradecer ao Rodrigo, meu querido amigo, que me fez o convite, né, endossado pelo vereador Paulo Haddad, ao Eudes, ao pessoal do Ciclo Militar ali que está aqui com a gente. E muito feliz, muito honrado, é um privilégio, né, de poucos médicos na cidade poder receber esse prêmio. E saber que o que a gente vem fazendo, o que a gente fez, está sendo, de alguma forma, né, visto ou verificado por muitos aqui. A gente sabe que, quando isso acontece, a gente está no caminho certo. A gente devemos continuar da mesma forma que seguimos, pensando sempre no próximo, acima de tudo. Lembrando, né, do nosso juramento, quando nos formamos, de atender a todos aqueles carentes, necessitados, aquelas pessoas que precisam e que veem em nós, médicos, a solução do seu problema. A medicina tem mudado muito
Nós notamos que muitas pessoas, né, nos falam que os médicos já não são mais os mesmos, eles muitas vezes não olham nas faces, nos rostos, né, das pessoas. Isso me deixa muito triste e chateado, porque, poxa, foi para isso, né, que nós nos formamos, para atender, para conseguir tocar as pessoas, para conseguir fazer com que elas se sintam, no mínimo, confortáveis com o nosso atendimento. Eu vou me esforçar cada vez mais para poder honrar essa carreira que eu julgo que é uma carreira tão importante e tão decisiva aí na vida de muitas pessoas. De novo, agradecer a todos pela paciência de nos escutar aqui e a todos vocês, mais uma vez, por isso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Chamamos agora o senhor Evandro Gomes de Matos Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores da mesa. Eu devo dizer que eu preparei algumas palavras para o meu agradecimento. E eu preparei porque, quando eu recebi a notícia que eu receberia essa honra, essa homenagem, eu fiquei muito feliz e passei a pensar em algumas coisas. A primeira delas é na quantidade de pessoas que eu teria que agradecer, porque, sem dúvida nenhuma, eu não cheguei aqui sozinho. Portanto, primeiro eu queria agradecer ao senhor Antônio Mamed, que teve a iniciativa de propor essa homenagem à Câmara Legislativa, e pela amizade e pela confiança durante todos esses anos. Ele não pôde estar, nós estamos rezando por ele, que ele está internado. Esperamos que ele possa ter uma recuperação breve. Quero agradecer também ao vereador Vinícius Gratti, que acolheu esse pedido e tornou essa homenagem possível. Quero agradecer ao Dr. José Francisco Quer Saraiva e também a todos os cardiologistas clínicos com quem eu trabalho, pela confiança depositada em mim e na nossa equipe durante 10 anos aí lá na Cardiologia Intervencionista da PUC. Quero agradecer ao meu sócio, o Dr. Tiago Porto de Nuce, que é um médico competente, um amigo fiel. Quero agradecer ao Dr. Gustavo Melo Gomes de Matos, que é o meu irmão, que trabalha com a gente, e também todos os outros médicos da equipe intervencionista da PUC que já passaram lá com a gente. Agradeço também aos profissionais da área de saúde, em especial toda a enfermagem que trabalha comigo, que trabalhou comigo, com quem eu compartilho todos os dias de trabalho duro. Agradeço aos meus pais que estão aqui, pela educação e pelos valores que me passaram, servindo de modelo para mim. Agradeço à minha esposa e aos meus filhos, que são a razão de tudo. Agradeço também a Campinas. Tive a sorte de nascer e viver aqui nessa cidade, que me ofereceu tudo. Sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e há 10 anos trabalho no serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital da PUC, tendo trabalhado em alguns outros hospitais aqui também. Aqui eu pude aprender e desenvolver a minha profissão em sua plenitude. E uma das coisas que não me saiu da cabeça desde que eu recebi a notícia que receberia essa homenagem é por que eu sou digno dessa homenagem. Dentro da minha especialidade, a cardiologia intervencionista, ela é uma especialidade muito desafiadora. A gente lida com pacientes entre a vida e a morte, às vezes em situações agudas e inesperadas, para eles e para os familiares deles. Para exercê-la, um pouco como o Dr. Ronan falou, são necessárias uma enorme carga teórica, se manter sempre muito atualizado, ter uma certa habilidade e aptidão, bastante treino,
uma dose de sangue frio e outra também de paciência. Apesar de tudo isso, eu digo a vocês que eu amo a minha profissão e, sem modéstia nenhuma, eu afirmo que ajudei muitas pessoas e até salvei vidas. No entanto, ainda sem modéstia nenhuma, quero dizer que qualquer médico é assim. Acho que qualquer especialidade é assim. Por isso, eu quero acreditar que, se há algum motivo que eu mereça essa honra, é que eu tento sempre manter o meu foco no paciente. Toda a minha atuação foi em função de tentar ajudar o paciente, aliviar a sua angústia, entender a angústia do paciente, desde uma simples prescrição até a elaboração e o gerenciamento de protocolos hospitalares e realização de intervenções cardíacas complexas. Sei que nem sempre acertei, mas sempre tentei. Nem sempre venci, mas sempre lutei, sem esquecer que lidamos com seres humanos e também o somos. Portanto, se puder escolher, eu quero ser lembrado como o médico que foi homenageado por ter cuidado dos seus pacientes, no sentido mais amplo e singelo da palavra, e que amou a sua profissão. Obrigado a todos. Convidamos agora a senhora Cíntia Vilas Boas, que representa a homenageada Silvia Maria Santiago. Eu estava perguntando se a transmissão acaba às 10, porque geralmente a transmissão acaba às 10. Fiquei preocupada com o horário, mas vou seguir o que a Silvia pediu para eu falar para todo mundo. Todo mundo começou agradecendo, né, a mesa, e, enfim, e eu começo agradecendo a mesa em nome da minha ancestralidade, de tudo que eu carrego, de todas as pessoas que eu carrego por trás de mim. Palavras da Silvia. Agradeço imensamente a esta casa, em nome do vereador Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão do Partido dos Trabalhadores, e a senhora Edna Lourenço, assessora parlamentar, a imensa alegria e honra por terem me indicado a este importante prêmio, o Diploma de Mérito Médico. Para mim, ao mesmo tempo, uma tristeza por não poder estar presente na linda cerimônia devido aos compromissos inerentes ao ofício da médica e da professora, que me comprometeram desde o início do ano com um grupo de multiprofissionais em saúde, alunos e pesquisadores em Campo Grande. Completando 40 anos de minha vida em Campinas para cursar medicina na Unicamp, me emociona a cidade se dirigir a mim de forma tão carinhosa, reconhecendo o trabalho de décadas na formação dos médicos e profissionais de saúde e atendendo a população de cidadãos e cidadãs mais carentes do município. Vinda da periferia de São Paulo e insegura pelos parcos percursos que dispunha para morar e cursar a faculdade, tive a acolhida calorosa que me permitiu viabilizar o sonho de me colocar à disposição da sociedade com o que melhor eu poderia oferecer. Sonho de muitas e muitos jovens carentes de periferia, que somente ou principalmente as instituições de ensino permitem o seu alcance. Assim, minha reverência à cidade de Campinas, mais especialmente à Unicamp, que me deu condições para alcançar este intento. Aproveito para agradecer à instituição, em nome do meu professor querido, e que hoje também está sendo homenageado, Dr. Ronan José Vieira, ele que foi um dos mais importantes professores, que na minha formação ensinou o valor da vida e de que nenhum esforço é demais quando colocado em favor daqueles que nos procuram em sofrimento e colocam sua vida e suas expectativas em nossas mãos. Não por acaso, gerações de médicos reverenciam o professor Ronan, que nos ajudou a dar sentido à profissão e às nossas vidas profissionais. Por fim,
quero ressaltar a importância de se investir na formação dos jovens brasileiros, especialmente os mais carentes, cujos talentos têm sido dispersados na construção de uma sociedade mais justa e equânime. Esta casa tem muita responsabilidade nesse sentido, de fomentar e favorecer o ensino público de qualidade em todos os níveis, o mesmo que me permitiu, no passado, disputar um lugar na universidade e na sociedade. Em épocas de crise e carência, é que se reconhece bons governos e bons legisladores que não se intimidam e são capazes de promover o ensino e assistência em saúde de qualidade. Vamos juntos lutar por isso e que também as universidades públicas, como a Unicamp, continuem consolidando as suas ações de justa ampliação de cotas para os alunos das escolas públicas, boa parte deles negros, colaborando para corrigir as grandes injustiças sociais que acontecem e aconteceram em nosso país. Meus mais sinceros agradecimentos a esta casa e ao vereador Carlão, dos Partido dos Trabalhadores. Minhas palavras. Sou Cíntia, mulher negra, educadora social e psicóloga. Não sou médica, mas estou na área da saúde, sobretudo da saúde mental. Para mim é uma honra representar a Sílvia, a única mulher homenageada nesta noite. Eu fui aluna da Sílvia e almejo continuar sendo aluna da Sílvia, sobretudo na saúde coletiva, porque acredito numa saúde justa, num SUS igualitário e equânime. Quando o professor Ronan colocou a foto do homem negro com os cabelos ouriçados e a barba grande, me fez lembrar muito, muito, em características físicas, Arthur Bispo do Rosário, doente de saúde mental, que tiveram poucos médicos que olharam para ele. E daí aqui, doutor Ronan, eu que não sou da área médica, tenho a honra de te dizer que, desde aquela época que o senhor olhou para esse paciente e se dedicou à causa dos indigentes, te digo que o senhor estava cuidando da saúde da população negra. Eu, como estudiosa há 10 anos da saúde da população negra na área de saúde mental, digo que a escolha por olhar para os indigentes é cuidar da saúde da população negra, que a escolha por cuidar dos ribeirinhas é olhar para a saúde da população negra, ao contrário do que muitos médicos dizem ou fazem. E daí, aos médicos e médicas aqui presentes, convido a olhar as estatísticas numéricas no que se diz referente à saúde da população negra. Boa noite, muito obrigada, axé. E com a palavra, o vereador Gilberto Vermelho para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Primeiramente, eu queria aqui, em nome da Câmara Municipal, nosso presidente, vereador Rafa Zimbaldi, dos meus colegas, vereador Vinícius Gratti, Paulo Haddad, vereador Carlão do PT, agradecer imensamente a todos que aqui estiveram, esperando com muita tranquilidade, mas com o coração batendo mais forte, porque aqui nós, além de homenagear muitos médicos cardiologistas, eu costumo dizer muito que a família é o esteio de tudo, e essa honra que os senhores estão recebendo se estende também, com certeza, a todos os seus familiares. Agradecer ao doutor Ivan, doutor João Luiz, doutor Luiz Cláudio, doutor Jorge. Agradecer aos demais vereadores desta casa, que não estão presentes, mas que, num gesto de homenagem, votaram para que nós pudéssemos hoje estar aqui concedendo esta homenagem em nome da cidade de Campinas aos senhores. E aqui ficou muito claro que o vereador Paulo Haddad e o vereador Vinícius Gratti, essa homenagem hoje posta aos senhores é de grande relevância e de exemplo para a nossa cidade. Então, com certeza, Campinas hoje está com o coração mais alegre e nós, como indutor
desta homenagem também estamos muito contentes. Isso faz com que nós possamos ter a alegria, né, a vontade, a coragem de continuar trabalhando pela cidade de Campinas. E eu tenho certeza que é o desejo de todos os vereadores desta casa, indistinto, né, na questão particular de cada um, mas com o propósito de pensar na cidade. Eu queria deixar uma palavrinha aqui do livro do senhor, que tem tudo a ver com a área, né? A vida por um choque. Vivemos nos enganando. Achamos que não vamos morrer. Daí a expressão desenganada. Então, desta forma, nós encerramos a sessão solene aqui desta noite, agradecendo a todos, parabenizando e desejando que Deus possa conduzir e abençoar a todos da mesma forma que vieram, voltar para suas casas. E muito obrigado, em nome da Câmara Municipal de Campinas, a todos os senhores e senhoras. Boa noite. TV Câmara Campinas.